Então, colocado nessa questão, né? Nós temos aí um problema que eu acho que é bastante relevante para a nossa discussão. Nós temos uma divergência fundamental entre as duas tendências que se expressou já na época em que Trotsky e Stalin eram vivos, que diz respeito à teoria da revolução. Trotsky apresenta, depois da morte do Lenin, a chamada teoria da revolução permanente, que ele já havia esboçado em 1905 e é considerado pelos stalinistas o grande pecado de Leon Trotsky, a teoria da revolução permanente, que eles apresentam como um rompimento com o leninismo e opõem a essa teoria a ideia do socialismo em um só país. Como que você avalia esse debate teórico, né, entre essas duas visões opostas sobre como deveria se dar o desenvolvimento da revolução e do próprio socialismo, e como é que elas se relacionam com Lenin? Não é apenas a teoria do socialismo em um só país. Se a gente falar isso aí, nós estamos fazendo uma concessão perigosa ao stalinismo. O stalinismo, antes de qualquer coisa, opôs à teoria da revolução permanente a teoria da revolução por etapas, que hoje em dia ninguém defende, porque é indefensável. Pelo menos diz que não, né? Pelo menos diz que não, mas muitas vezes sim, adota essa teoria. É uma teoria que ficou, como é que se diz? Se transformou numa espécie de tabu na esquerda, né? A teoria da revolução por etapas. Mas essa teoria era a teoria fundamental. Não, o que aconteceu, é interessante retraçar aqui os passos daquilo que aconteceu, porque mostra bem o problema de como deve ser encaminhada a discussão política que a gente estava vendo na questão anterior. Trotsky formulou a teoria da revolução permanente em 1905. Né? Ele publicou um livrinho, né? Não, na verdade ele publicou um livro que continha um capítulo, ou uma parte, uma espécie de apêndice, né? Que era um livro falando sobre a Revolução de 1905. Revolução na qual ele teve um papel de primeiro plano. Ele era o presidente do Soviete de Petrogrado. Então, quer dizer, ele analisa a Revolução desse ponto de vista, do ponto de vista do principal líder daquela Revolução de 1905. E na parte final, que se chama Balanço e Perspectivas, ele expõe a teoria da Revolução Permanente. Só que esse livro ele foi confiscado pela polícia, Trotsky estava preso, e muito pouca gente leu esse livro na época. Lenin critica o livro, ao que tudo dá a entender, por ouvir falar, né? Apesar de que a divergência entre Lenin e Trotsky a respeito da Revolução Permanente era uma divergência real, né? Lenin, nesse momento, achava que a revolução não podia ser uma revolução socialista, tinha que ser uma revolução burguesa. Bom, quando vem a Revolução de 1917, Lenin retifica isso daí, sem falar que ele está retificando nada. Ele apresenta uma nova teoria. Isso daí provoca uma crise dentro do Partido Bolchevique, porque Stalin, Zinoviev, Kamenev e outros velhos militantes não aceitavam a nova teoria. Né? A nova teoria dizia que a revolução era socialista, o que Trotsky tinha dito em 1905. Né? Quer dizer, sem mencionar o assunto, até porque não sei se passou pela cabeça do Lenin na época, é difícil saber, né? Lenin aderiu à teoria do próprio Trotsky. Ele retificou a teoria dele. Ele falou, a revolução teve um desenvolvimento original. Ela é uma revolução socialista. A classe operária pode e deve tomar o poder. Ele não tinha dito isso antes, ele tinha dito o contrário. Ele tinha dito que a classe operária não conseguiria tomar o poder e fazer a revolução socialista. Bom, é um debate também, né, importante. Eu acho que muitos grupos que se dizem trotskistas não entendem bem a posição de Lenin, mas enfim. Lenin e Trotsky coincidem sobre a posição da teoria da revolução permanente.
Quer dizer, a revolução é socialista. Né? E, portanto, ninguém parou lá para fazer um acerto de contas. Nem Trotsky chegou e falou, bom, então, Lenin, agora, né, quero que você reconheça aqui que eu estava certo. Não, ninguém fez isso daí, porque não era uma seita. Era um partido, estavam preocupados, né, com ganhar a guerra civil, com organizar a economia da União Soviética e tudo mais. E não com esses debates aí, talmudistas, né, sobre a teoria da revolução, quem estava certo e quem estava errado. O próprio Trotsky não levantou essa teoria da revolução permanente, nem o termo novamente. Os stalinistas é que foram, para arrumar uma confusão, foram levantar a teoria da revolução permanente contra ele e defender a teoria, já não a teoria antiga do Lenin, a teoria da revolução por etapas. Né? Isso aí tinha uma razão política e social muito forte para eles fazerem isso daí. Eles voltaram atrás, eles revisaram a coisa toda. E aí acusaram a teoria da revolução permanente de ser equivocada. Né? E aí é que é introduzido, né, a teoria da revolução por etapas e o socialismo num só país. Que são posições, não vamos dizer que são erradas, são posições aberrantes, bizarras. As duas posições. É um revisionismo do marxismo aberrante. Pior do que o revisionismo anterior, por exemplo, de um Bernstein, da social-democracia alemã. Né? O do Bernstein, ele procurava dar um certo fundamento intelectual. A do stalinismo é uma coisa que não tinha sentido. Contrariava totalmente a teoria marxista. E como já disse Trotsky, né, Stalin não era um revisionista qualquer. Ele fala, né, o revisionista antigo, ele apresentava suas razões, etc. e tal. E aí ele fala, o Stalin prostitui, ao invés de revisar como um bom revisionista, ele prostitui o marxismo. Porque isso era uma verdadeira prostituição do marxismo. Né? A polêmica tem a ver com isso. Aí Trotsky escreveu um livro que se chama Revolução Permanente, que é um livro de polêmica com essas posições. Né? A teoria havia sido exposta no outro livro. Ele procura mostrar que não teria que ter essa discussão, porque a Revolução Russa, que era a experiência prática, tinha mostrado que a teoria da Revolução Permanente estava correta.